por mais seja cobrado de nós uma atenção redobrada com o nosso processo e, inclusive, o espectro de focar e perceber que existe acompanhar aquilo que chega até nós, de dentro, de fora, até mesmo a fragilidade que nos surpreende, que nos sitia, vez outra, e que nos coloca em contato com a nossa miséria, a nossa tendência. Em meio a isso, urge considerarmos a necessidade de cultivar harmonia e equilíbrio. Visto que quando eu estou numa psicosfera de saúde espiritual e de gestão da minha emoção, vou acabar trilhando um talho de otimismo irradiante, evolutivo, conforme vai dizer Encontro Marcado no capítulo 8, em que Emmanuel relata condutas que permeiam essa leveza, essa serenidade para o cometimento e que vai passar por essa sinceridade elevada, construtiva, ao mesmo tempo um reconforto, um amparo, um aconchego da intimidade e uma alegria, uma gratidão de viver. E isso significará permitir que a caridade ela alumie o crivo da nossa inteligência, da nossa razão, para que possamos aproveitar os melhores valores da vida, do tempo, do trabalho, da energia, sem que sejamos ameaçados, seja por uma ausência de equilíbrio, de harmonia, ou falta de amor e um breu devido a isso. Quando consideramos esse crivo que nos chega e que vai espectrar um instante que escoa e que estará a nos dizer de um entendimento que trago daquilo que me chega, isso tem a ver com um discernimento e uma sabedoria para amealhar uma visão coerente diante da vida. Mesmo porque nós ignoramos a maior parte das verdades. Por mais que avancemos na verdade que liberta, consoante entrega e doação de Jesus na nossa direção, há muitos mistérios insondáveis, inabordáveis para nós, como a questão de uma outra dimensão que o meu sentido físico não capta. Daí, se considerarmos Plutão, ali existe vida numa outra dimensão e superior à nossa condição moral.
Por isso, eles nos veem e nós não os vemos. Visto que o superior vê o inferior, mas o inferior não vê o superior, a não ser que este queira se revelar, manifestar. Em sendo assim, em Plutão vai acontecer uma manifestação de uma vida conforme nós, humana, que adentrou a razão, mais uma condição de moralidade que suplanta a nossa, que nós ainda não alcançamos. Daí, o fato do meu sentido físico não assimilar quem está lá, não significa que não haja vida ali. Em sendo assim, considerando o sistema solar, nós configuramos como único planeta de prova e expiação. Por isso que ao olharmos em volta, parece que não há habitação viva. E se puxarmos mais um pouco esse fio, perceberemos que há trilhões de galáxias, de sistemas solares, cada qual com seus planetas, as suas respectivas habitações, e que, em meio a esse turbilhão de estrelas e sóis, planetas, a Terra é um grão de areia, irrisório em termos de proporção. Em cada sistema solar há um planeta de prova e expiação, então há bilhões de planetas nesse estágio evolutivo, mas enquanto esse nosso, a Terra é esse lugar da prova de expiação. Mesmo considerando que se houvesse um outro nesse sistema nosso, acabaria desembocando na guerra interestelar, porque nós não damos conta de ver e não atacar. E isso redundaria em prejuízos galácticos. De proporções que fugiriam da nossa alçada. E que, sendo assim, é feito uma congramatura de um planeta de prova e expiação para um sistema solar, de maneira a evitar que a guerra alcance interplaneta. Inclusive, quando houve o risco de soar a Terceira Guerra Mundial, havia tido uma reunião com Jesus, o governador planetário, e outros cristos de outros planetas da nossa galáxia, onde era manifestado a preocupação com a estourar da guerra por aqui, visto que se chegasse a uma terceira guerra mundial, isso afetaria os países vizinhos daqueles que iniciassem isso e acabaria por impactar os planetas vizinhos. E, nesse caso, ficou acordado que teria intervenção de extraterrestres diretamente aqui para que não fosse permitido a continuidade de uma terceira guerra. E tem a ver com a nossa evolução, nosso estágio, que nos prende a um planeta como esse, cuja densidade sombra é marcante. E conforme vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, no tópico
13, segundo e último parágrafo, o amor próprio é estúpido, o egoísmo, a vaidade tola e o orgulho louco, conforme palavras usadas aqui, que pede a substituição por essa caridade que o Cristo nos ensina, que é acompanhado pela humildade que o Cristo nos exemplificara, e que quando raiássemos essa atmosfera moral e conseguíssemos internalizar essas experiências de fato, visto que quando eu tenho contato com uma doutrina como o Espiritismo que me esclarece tanto, naturalmente que o crivo apenas de uma razão me faz filtrar a conduta e atitude. As aferições mais profundas em relação a nós acontecem quando não temos o conhecimento da doutrina espírita. Estamos novamente na arena dos encontros difíceis, que nos arrolaram a despenhadeiros difíceis no pregresso, e precisamos demonstrar assimilação de valor nobre. É como a questão de estar com o neurônio em boa condição. Se eu passo a apresentar uma alteração neuronal, glial, de Alzheimer e outras demências correlatas, vai acontecer que o crivo básico que eu uso vai ser perdido. E eu vou ter condutas que eu não teria se eu tivesse na plena posse da minha razão. É quando se mostra o que realmente acontece, vindo do meu instinto, do meu impulso passional, que enquanto eu estou num raciocínio equilibrado, eu filtro e breco. Da mesma forma, quando eu tenho acesso a um conhecimento elevado, isso se torna parâmetro de recorte para autoburilamento e doma sobre mim mesmo. Por isso, nós precisamos aproveitar as experiências aqui para internalizar as lições. Visto que, numa próxima romagem de uma reencarnação, seja mais fácil viver os valores do Cristo se eu não tiver contato com o Espiritismo, se eu estiver num ambiente inóspito, de dificuldades prementes, visto que aproveitei enquanto tive alguma facilidade para a internalização inadiável. E aí, então, é possível desaparecer a questão do monstruoso preconceito que está em nós e que, mesmo que seja colocada uma lei no intuito de frear, se mostra impotente para parar e reprimir isso. Porque apenas prescrever o bem, o caminho da pedra, e interditar e obliterar o mal não bastará. Será necessário que esse princípio do nobre, do bem, esteja no nosso coração, internalizado, vivido e sentido, e o horror ao mal, a repulsa àquilo que é inferior. E existem demonstrações, a nossa experiência aqui,
de como nós estamos atrelados a preconceito. Veio a falecer uma jovem que tomava um remédio para o coração e houvera saído de casa para ir para a academia porque estava tentando emagrecer de jejum, e durante o exercício na academia veio a passar mal, inclusive foi levada para o hospital, mas não pôde ser recomposta e veio a desencarnar. E isso mostra, às vezes, sacrifícios insanos que nós fazemos com o intuito de chegar a um dado peso, mudar uma dada aparência, para adequarmos a padrões que, per si, são exclusivistas, preconceituosos. E que, em sendo assim, são impostos a nós, conforme a moda, a cirurgia estética, que inclusive pipoca pelo Brasil, que é um dos países que mais fazem procedimentos estéticos no mundo. Muitos deles desnecessários, que o indivíduo gasta um dinheiro que não tem para chegar a um resultado que a moda coloca, e com os comprometimentos morais. E vai dizer dessa situação do apego ao que é material e de como essa questão de dizer para não fazer tal coisa é insuficiente para frear nossa paixão, que precisa passar pela internalização daquilo. Um rapaz havia comentado que ele gostaria de mudar do local em que ele está, numa dada instituição de ensino, para um outro, porque ele estava recebendo provocação homofóbica. E nós conversáramos que, para onde ele fosse, essa situação iria chegar até ele. Mesmo porque, quando nós falamos nessa questão das panelinhas, tem a ver com o ataque que acontece às minorias e que se estendem para diversos subgrupos que são colocados sob o malho de espectro e que interfere na forma como nos relacionamos. Em sendo assim, se ele sai de onde ele está para ir para um outro local, para fugir daquele bullying, ele vai encontrar um outro tipo de bullying símile ou usando alguma outra característica dele em outro lugar. Daí é melhor que ele desenvolva os metais para lidar e para resistência em relação a isso, que passa pelo perdão dado e liberado em direção à ignorância do outro, para que ele consiga seguir mais livre. Um pai de família que está trabalhando como caminhoneiro
e que depende desse salário para pôr o pão e o leite na mesa, seus filhos, e que vem a ter uma situação constrangedora de uma atitude de alguém na sua direção, um bullying, uma traição, ingratidão, se ele resolve sair daquele emprego que o acolhe, o dá condição de pôr o pão na mesa, esse naco bendito, devido ao que acontece com alguém ali, vai acontecer dele precisar buscar um outro emprego, que poderá demorar a sair, e com isso faltar o alimento em casa. Caso consiga perdoar e seguir, vou sendo secundada pelos bons espíritos que vai me dando esse metal da resistência, da bondade, para que eu possa lidar com aquilo que acontece sem a perda de tempo, de energia, de arrumar outro emprego no qual poderia encontrar uma situação pior, mais constrangedora. Em sendo assim, quando é falado a questão de aquilo que eu internalizei e tenho dentro de mim, é esse o farol que vou ter para me guiar. Até mesmo quando consideramos, às vezes, perguntas que as pessoas fazem, como agir se convivo com alguém que é narcisista? E, naturalmente, que precisarei ter um espectro de proteção da minha emoção e gerir isso de forma adequada para que eu não raie a mesma conduta do outro, por ação e reação, e causa e efeito daquela interação. Mas há situação e situação, dependendo de onde essa convivência acontece, não tem como me afastar. Preciso continuar encontrando essa pessoa e descobrir formas da convivência acontecer. Mormente se alguém de dentro da minha casa, um irmão, um pai, um filho, que são espíritos do meu ontem, que estão próximos de mim, para que a cartilha, o beabá da caridade em ação comece a acontecer da minha parte. Isso porque não tem como nós imaginarmos amar alguém no trabalho e odiar alguém da teia consanguínea. Seria uma incoerência moral, emocional. Quando Deus coloca como os primeiros da nossa convivência aqueles que estão ligados a nós pelo sangue, que precisam de nós.
Normalmente, quando falamos em doutrina espírita, esse quinhão de conhecimento e confiança que é dado a nós e que nos outorga uma responsabilidade além, no sentido de sermos esteio emocional para o nosso núcleo familiar, espiritual. Sendo assim, à medida que a gente vai avançando nisso, tomamos cautela para não escandalizar com aquilo que acontece em torno de nós, devolvendo, seja uma contradita ou uma censura, o que apenas agravaria e pioraria a situação do outro. E pode acontecer de uma atenção, um sorriso, um olhar que eu dou, ser mais útil para o outro do que um conselho, uma palavra. Daí, à medida que eu vou fazendo esse filtro, esse crivo, daquilo que me alcança, o mal, eu vou assimilar o elemento útil para o que vem a realizar e o resto eu esqueço. E elimino, inclusive, o resíduo daquilo, de dentro de mim. Visto que, se não serve para erigir e construir o melhor, devo descartar. E quando existe esse desfecho de situação que pode ser mentirosa, isso nos induziria a um despenhadeiro, a um desastre moral, da abóbora nesse comboio da existência. Por isso, a questão do momento que nós estamos é a gestão de uma emoção para que adentremos esse sentimento elevado. Nós passamos por evos de construção distinto, em que, à medida que eu repetia e o instinto ia fortalecendo, era considerado progresso para aquele estágio. Antes do pensamento contínuo, mormente, quando já houvéramos passado uma trajetória importante após raiar a razão, em que ainda precisáramos repetir muitas atitudes para que o instinto se consolidasse, quando nós adentramos a inteligência propriamente dita, que aí já é do mundo de prova e expiação, visto que o instinto é do mundo primitivo, desenvolvimento de inteligência, de razão, raciocínio, é mundo de prova e expiação. Enquanto que dá conta de fazer essa gestão da emoção, em que a inteligência ela filtra o que vem do instinto e o domina, é um passo além, que é do mundo de regeneração, que não é um mundo regenerado, mas é um mundo onde a alma que está ali, encarnada, está se recuperando do caos do mundo de prova e expiação. É como se fosse uma convalescença, em que aí é possível adentrar esse sentimento internalizado da caridade, conforme Jesus nos ensinou, de amar o outro como ele nos ama.
Em sendo assim, olhando para o planeta Terra, nós avançamos bem em inteligência. Basta ver o desenvolvimento tecnológico, de pesquisa, disseminação de informação que acontece. Há um salto quântico nesse sentido. Em sendo assim, não precisamos preocupar mais com inteligência. Nós precisamos agora cuidar da moral, do sentimento, que é onde eu consigo internalizar e assimilar em profundidade a lição nobre. E essa transmigração do estado de inteligência para a moralidade é o nosso maior desafio. É onde nós patinamos e caímos no mesmo lugar várias vezes. E, inclusive, no Obras Póstumas, tem uma parte que fala do mundo de regeneração, que vai dizer de alguns sinais. É uma parte longa, mas robusta, que vai deslindar esse momento em que estamos, onde a taxa de suicídio adentra um nível alarmante, inclusive alcançando crianças. E muitos que estivessem aqui encarnados nesse momento já teriam sido riscados do mundo dos vivos por incapacitação psíquica, mesmo estando encarnado, trabalhando, passeando, estudando, apresentaria uma inaptidão mental que o exclui do mundo dos vivos, mesmo continuando o seu movimento habitual. E a loucura, que chega a níveis alarmantes, englobando tanto um pânico, uma ansiedade descontrolada, uma depressão, onde o nosso equilíbrio é solapado. E mostra que nós estamos nesse momento da transição planetária. E que acende esse alerta da urgência de cuidar da nossa mente. E quando falamos em cuidar da mente, falamos de moralidade. Porque somente seguindo os ensinamentos de Jesus vividos, porque falar é fácil, a questão é viver, é que conseguiremos vencer a nossa condição de desarmonia. Porque pipoca essas condições anômalas por toda parte. Estamos todos incluídos nisso, enquanto risco e propensão. E em sendo assim, esse salto para uma moral elevada, em que eu consigo tornar a caridade como parte
do meu comportamento normal é que vai me amealhando a sustentação do equilíbrio. E esse testemunho, à medida que eu vou conseguindo fazer ele chega do meu lado. E quando alguém recebe uma energia balsâmica como essa, isso ajuda para que o outro fique menos vulnerável de ser arrastado pela sua paixão, pela sua afetividade, sexualidade. Então, quando nós falamos a questão do testemunho vivido e das energias que isso volata, estamos falando precisamente do poder que isso tem de reequilibrar e fortalecer na vitória sobre nós mesmos.